João nos falou, nessa primeira parte do capítulo, de Jesus como sendo o Deus encarnado. Ele veio em carne, Ele é o verbo da vida, essa vida que foi revelada, essa vida que foi experimentada e essa vida que foi compartilhada pelos seus discípulos. E nós falamos também sobre a autoria desta carta, que é uma carta que não tem o nome do autor, mas as evidências provam de que ele foi o autor dessa carta. Então as evidências são externas, isto é, fora do livro, e as evidências internas, que estão dentro do livro. As evidências externas, elas são dadas pelos seus contemporâneos, aquelas pessoas que viveram na sua época, os chamados pais apostólicos, como a gente vai ver, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que viveu no ano 69 e morreu no ano 155 da era cristã. Também Clemente de Alexandria, do ano 150 a 215, Irineu de Lyon também, no ano 150 a 200. Então esses são os pais da igreja que testemunharam que realmente essa carta foi escrita por João. Eles citavam João, inclusive. Então, e outra evidência agora interna é a semelhança do Evangelho de João com essa carta. Se os irmãos prestarem bem atenção, no Evangelho de João, o livro começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nesta carta aqui de 1 João, ele vai também falar de Jesus como sendo o Verbo da vida. Vocês se lembram que domingo passado nós abordamos sobre isso. Então, as semelhanças do Evangelho de João com os temas abordados nas epístolas de João, como o amor, como a luz, Jesus sendo a verdade, Jesus sendo essa luz que ilumina, tanto o Evangelho como a epístola vai falar dessa temática. Então, tanto uma carta como a outra dão prova de que realmente ele foi o autor, foi ele quem escreveu. Então nós estamos diante de uma missiva sagrada, escrita pelo apóstolo amado João, filho de Zebedeu e de Salomé, e que escreveu esse texto. Quando foi que ele escreveu? Por volta do ano 60 da era cristã, antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos. Então, como disse, é uma carta universal, e então é uma carta que fala dessas temáticas importantes para a fé cristã, nas quais nós vamos continuar hoje falando a partir desse segundo parágrafo, versículo 5, de um tema super importante, que é a comunhão. João agora vai falar sobre a comunhão com Deus e consequentemente com os irmãos. Nós vamos ler do versículo 5 a seguinte coisa: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. João tem uma mensagem a apresentar. No ano 409 a.C., o rei Dario avançou com a sua esquadra armada pelo mar Egeu. Ele tensionava conquistar Atenas, e ele avançou sobre Atenas. E quando os atenienses perceberam e souberam que estavam para serem atacados, decidiram então pedir ajuda aos seus vizinhos espartanos, que era a cidade vizinha. E aí, sabe o que aconteceu? Quando os persas iam se aproximando, quando os persas já iam chegando, se aproximando de uma cidade chamada Maratona, então um homem chamado Feutipedes, ele correu de Maratona até Esparta, e em menos
de 48 horas, Eudípedes correu 160 quilômetros, que separava a maratona de Esparta. Chegou lá e convenceu os espartanos a se juntarem na luta armada, que eles estavam para ser atacados e eles precisavam se defender da invasão do Império Persa. E da atitude de Eudípedes surgiu o que a gente conhece hoje como maratona. A maratona surgiu com essa ação deste homem. Pois bem, irmãos, sabe o que ele fez? Ele correu 160 quilômetros porque ele tinha uma mensagem para levar, ele tinha um aviso para dar, ele tinha uma notícia que considerava super importante. Era uma mensagem de vida ou morte. Pois bem, João está diante do povo, da igreja do Senhor. Ele está dizendo que tem uma mensagem urgente. A mensagem que João tem para trazer para nós é tão urgente que ele nem se identifica no começo da carta. Ele nem fala nada, ele não diz quem é ele não fala dos destinatários, ele não fala de detalhes, ele não manda saudação, ele não faz nada, ele apenas já entra com a mensagem. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele, de Cristo, nós temos ouvido e vos anunciamos. Olhem, preste atenção, a mensagem é esta. E qual é? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas por que João estava trazendo essa mensagem? Por que João estava... Ele nem perde tempo na saudação da sua carta, ele já vai logo entregando a mensagem. Vou contextualizar para os irmãos. Na época de João existia algumas heresias, alguns falsos ensinos, como tem hoje. E então a temática da carta é uma carta, no primeiro momento, apologética, isto é, ela sai em defesa da fé verdadeira, e ela é uma carta que vai combater o falso ensino, os falsos mestres, a falsa doutrina. E existia na época de João uma falsa doutrina chamada gnosticismo. Vocês já ouviram a respeito do gnosticismo semana passada, que a primeira coisa que o gnosticismo dizia era que Jesus não é Deus, que Jesus não pode ser Deus, porque Deus não pode ter corpo, Deus não pode ter parte humana. O gnosticismo negavam a encarnação de Jesus Cristo. Mas o gnosticismo ia mais além. O gnosticismo também negava, certo? Uma coisa muito importante que nós vamos tratar hoje. Por isso que João está falando sobre isso. A temática aqui de João aqui é defender a fé verdadeira contra o falso ensino, certo? Que dizia, por exemplo, a respeito do pecado, que o pecado não existia. Então a mensagem de João é urgente, porque o que é que dizia o gnosticismo? Sabe essas coisas de pecado? Isso é fruto da imaginação das pessoas. Não existe pecado. O pecado é fruto da imaginação. Eles diziam também que tinham duas correntes. A primeira negava o pecado, dizia que era fruto da imaginação. A segunda escola do gnosticismo admitia o pecado, mas dizia que o pecado era apenas no exterior. O pecado era apenas no físico. O pecado era no corpo. E que você poderia vencer o pecado fazendo a seguinte coisa: se isolando das pessoas. Você saía do meio das pessoas, você se afastava das pessoas, você se isolava, ia para cantos assim bem longe, e você não tinha contato algum com as pessoas.
dessa ideia herética surgiu, sabe o quê? Surgiu um grupo na época de Jesus chamado os essênios. Os essênios iam para um canto reservado, eles saíam da cidade, eles iam para o deserto, porque eles queriam ficar sem contato com ninguém para não pecar. Dessa ideia herética surgiu também, sabe o quê? Depois os mosteiros na Idade Média, e depois os conventos que vocês conhecem, para separar das pessoas para não pecar. Essa era a ideia do gnosticismo. Eles também diziam o seguinte: uns negavam o pecado, outros admitiam, mas diziam que era só do corpo. O pecado não atingia a alma. O pecado não tinha esse poder de atingir o homem interior, certo? E João vai combater essa heresia aqui, dizendo que, olha, a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O gnosticismo diz o seguinte: já que o pecado é no corpo, você pode ter comunhão com Deus, você pode adorar o seu Deus, mas o pecado é no corpo, ele não vai atingir a sua alma, não vai atingir o seu espírito, não vai entrar no relacionamento de você com Deus. Faça o que quiser no seu corpo e está tudo bem. Você pode viver em trevas tendo comunhão com Deus. Aí João vem dizer: negativo, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Essa expressão que João usa aqui é para dizer que Deus é luz no primeiro momento. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, nele não há nenhuma forma de pecado, de treva. Ele vai usar essa distinção de luz e treva para dizer: se Deus está, não tem treva. E vocês sabem muito bem que quando a luz chega, a treva vai embora. Você pode estar num lugar muito escuro que tiver, acendeu a luz, não tem mais treva. Porque se Deus está presente, não pode ter treva nenhuma. Deus é luz, Deus é luz. E a segunda expressão que João usa para dizer que Deus é luz, ele além de ser um ser puro, santo, perfeito, ele é luz no sentido de que ele prescruta. Ele é um prescrutador, ele sonda. Não existe nada encoberto que Deus não possa sondar. A luz dele ilumina. Para o povo que andava em trevas, João diz: veio a grande luz, veio a luz que iluminou. Capítulo 1 de João diz assim, versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas, verso 5: e as trevas não prevalecerão contra ela. Versículo 8: a saber, a verdadeira luz que ilumina o mundo, ilumina todo o homem. O grande tema do livro de João, sua primeira carta, nessa missiva que nós estamos considerando, é a comunhão com Deus. João está dizendo: é preciso ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, terá comunhão com os irmãos. Mas ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que para termos comunhão com Deus, precisamos derrotar um inimigo mortal, um inimigo sagaz. Esse inimigo é o pecado. Mas é um tema que
Você quer ver uma igreja vazia? É o pastor pregando sobre o pecado. O pastor, o pregador, prega a escritura. As pessoas gostam de ouvir o que elas gostam. Gostam de ouvir os temas que são mais saudáveis, palatares, saborosos. Ninguém gosta de remédio amargo, não é verdade? Ninguém gosta de remédio que arde, xarope. Imagina aquele xarope bem amargo, imagina aí. Quem gosta de xarope bem amargo? Eita, não tem ninguém que gosta de xarope amargo? Pois é, às vezes os xarope amargos são os melhores. São eles que vão fazer o efeito na nossa doença. E pecado é o nosso calo. Pecado é o nosso calo, não é? E João vai mexer no nosso calo. Ele vai dizer o seguinte: para termos comunhão com Deus é preciso derrotar um inimigo. E que inimigo é esse? Todo ser vivo tem um inimigo. Os insetos têm os pássaros têm os gatos têm os cachorros. Não é verdade? E os homens também têm as bactérias que são inimigos, né? Tem uns carros também, que tiver cuidado, os carros vão atropelar a gente. Mas na vida espiritual a gente tem um inimigo mortal, que é o pecado. Samuel Bottom, puritano, diz o seguinte: o pecado é o mais terrível de todos os males. Porque não há coisa mais terrível do que o pecado, mais do que a doença, mais do que o problema, mais do que a enfermidade, mais do que a AIDS, mais do que o câncer. É o pecado, dizia Samuel Bottom. E ele explicava: porque por mais difícil que seja uma situação que você enfrenta, você pegar um câncer, você pegar uma AIDS, você pegar uma doença difícil, o máximo que ela pode fazer com você é matar seu corpo. Mas o pecado, ele mata o seu corpo e a sua alma. O máximo que uma doença terminal pode fazer com você é levar você à morte física. Mas o pecado, dizia ele, leva à morte física e à morte espiritual. O pecado faz isso. Por isso que João tem uma notícia urgente, João tem uma mensagem urgente a dar à igreja. E a mensagem é que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E que não podemos ter comunhão com Deus se estivermos em trevas. Ele dizia o gnóstico que podia ter comunhão com Deus estando nas trevas. Mas João vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Então a primeira coisa que, à luz dessa passagem, nós vamos ver é que nós podemos fazer como os gnósticos. Primeira coisa, encobrir os pecados. Eles encobriam. Eles queriam viver uma vida dupla, eles queriam servir a Deus e viver nas trevas. Eles queriam encobrir os seus pecados. Diziam que era possível servir a Deus e servir nas trevas. Servir a Deus e servir a Maomé. Servir a Deus e servir a Baal. Servir a Deus e servir aos ídolos. Não podemos, irmãos. Não podemos. Veja o que é que diz Provérbios no capítulo 28, versículo 13. Já está aqui na tela. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Era o que queriam fazer os gnósticos: encobrir o seu pecado, maquiar o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
Então a primeira coisa que João está combatendo é essa heresia gnóstica. A segunda está no versículo 8, aqui a primeira está no versículo 6 e 7, né? 7 nós vamos já voltar para ele, mas vamos ver a segunda, versículo 8, versículo 8 agora. Eles diziam o seguinte: olha, nós não cometemos tanto esse pecado assim, não. Nós cometemos um pecado até certo ponto. Nós temos domínio sobre o pecado. Aí o que é que João vai dizer? Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa heresia gnóstica é semelhante à que a gente vê hoje em dia. Tem pessoas que falam assim: eu não sou pecador não, eu não sou não, eu sou santo, eu sou consagrado, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom não sei de quê. Não, eu não sou pecador. Uma vez eu estava numa reunião na casa de uma pessoa, que é a primeira em Macaíba. Aí eu fui pedir oração por mim. Uma mulher olhou assim para mim, meio atravessada, assim: o pastor está pedindo oração. Como o pastor não precisasse de oração. Aí eu tarde aqui estava falando com um colega pastor lá no Rio de Janeiro, estava passeando na praia. Aí o pastor estava na praia caminhando no calçadão. Aí um crente encontrou com ele, já ficou logo escandalizado: pastor aqui na praia, meu Deus, o pastor está aqui na praia e está de bermuda e ainda mais de camiseta. Ficou todo escandalizado. Quando o pastor disse assim: vaso querido, ores por mim que eu estou aqui na prova. Pronto, aí irmão, foi o escândalo foi total. Como é que é, pastor? O senhor está na prova? Sim, meu irmão, estou na prova. Quero que o irmão ore por mim aí. Ore, vamos orar. Eu sair dessa prova aí. Pastor, que história é essa, pastor? O senhor está na prova. Mas por que, meu irmão? Por que eu não posso passar pela prova? Não, porque o senhor é pastor, o senhor não vai passar pela prova não. E o senhor também não passa não? Eu disse: passo, mas eu não sou pastor, eu sou crente. Sim, mas a prova não é só para crente não, é para todo mundo. Se lembra de Jesus lá no Getsemane? Como foi que Jesus orou? Jesus orou e disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E diz o texto sagrado que Jesus disse a seguinte coisa: a minha alma está angustiada até a morte. Imagina uma pessoa que está angustiada até a morte. Irmãos, Jesus diz assim: no mundo passeis por aflição. Tem gente que pensa que a vida no mundo é só um parque de diversão, é só festa. Tem festa, tem alegria, tem bênção, tem tudo, mas também tem luta. O Senhor muitas vezes não tira a luta, mas está com a gente na luta. Ele caminha conosco, Ele não tira a prova, mas Ele caminha na prova com a gente, porque quer nas lutas, quer nas provas, quer nas lutas, quer nas provas. Crente passa por luta, crente passa por prova. E João vai dizer aqui a esses hereges lá no seu tempo: olha, se alguém diz aí que não tem pecado, versículo 8, se alguém diz não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que é que diz o apóstolo Paulo, o mais destacado de todos os apóstolos? Ele disse o quê? Eu sou o quê? O principal de quê? Dos pecadores. Sou o principal dos pecadores. Irmãos,
Pecado não é uma prerrogativa só de um e de outro. Infelizmente, o pecado está arraigado em todo ser humano. O Senhor Jesus disse que a gente vai conviver ainda nesse mundo com a presença do pecado. Nós vamos ser assediados por ele, nós vamos ser tentados por ele, mas ele disse: a ti cumpre dominá-lo. Você vai receber do meu Espírito uma força para você resistir. Você vai ter domínio próprio, você vai ter temperança, você vai ter alegria, você vai ter o amor, você vai ter a paz, você vai ter refrigério, você vai ter a força do Espírito Santo que vai te fazer vencer o pecado. Não está totalmente sem a presença dele, porque só a glória. Mas você vai, pelo Espírito Santo, aprendendo a mortificar o pecado na sua vida. Então, a segunda coisa que João combate é essa aqui de negar a existência do pecado. E a terceira está no versículo 10. Quando os gnósticos diziam isso, eles estavam colocando coisas na boca de Deus que Deus não estava dizendo. Eles estavam contradizendo o próprio Deus. Veja, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, como eles assim afirmavam, fazemo-lo mentiroso. A gente faz Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em outras palavras, nós estaremos dando falso testemunho a respeito de Deus. Era o que os gnósticos faziam. Eles davam falso testemunho de Deus. E Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para se arrepender. Deus estava falando que existia um inimigo a ser combatido. E que inimigo era esse? O pecado. O pecado é o inimigo a ser combatido. Então, voltando ao versículo 7 agora, Paulo vai fazer a contrapartida. Se nós quisermos manter comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se porém, verso 7 agora, se porém andarmos na luz, se estivermos em Cristo, a nossa vida em Cristo, andando com Ele, procurando fazer a sua vontade, procurando conhecer a sua palavra, procurando ter intimidade com Ele, se nós estivermos na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Você quer ter comunhão um com os outros? Esteja na luz. Você quer estar bem com a sua igreja, com seus irmãos? Esteja bem com Deus. Ninguém que vai estar mal com Deus está bem com os irmãos, não. Pode prestar atenção, alguém que está passando alguma dificuldade com as pessoas, ele não está bem com Deus. Quem está bem com Deus está bem com os outros. Se andarmos na luz, se reservarmos tempo para ser santo, como diziam os puritanos, se você fizer o seu MDP todo dia, quem já fez o MDP aqui essa semana? Não precisa levantar a mão, não. O momento com Deus, o momento da palavra de Deus, tem que ter tempo, reservar tempo para isso. Reservar um momento na sua casa, separe um lugarzinho lá na sua casa, um cantinho, que você vá para ter um momento com Deus. Você precisa fazer isso, porque se fazendo isso, você está tendo comunhão com Deus, você está andando na luz, e consequentemente você vai ter comunhão uns com os outros e mais. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo esse pecado. Ele vai nos limpar, vai nos purificar. Irmãos, então
quarta coisa que João recomenda que a gente deva fazer aqui, e nessa eu encerro, é confessar o nosso pecado. Veja o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que diz o texto que nós acabamos de ler, Provérbios 28:13? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa ao Senhor, confessa ao Senhor. Você pode confessar também ao seu cônjuge, você pode confessar também, compartilhar com o seu marido, com a sua esposa. Você pode conversar e dizer: me ajude, minha querida, me ajude, meu filho, me ajude, eu estou precisando de oração, estou precisando vencer esse pecado, porque às vezes você fica com ele encobrindo, você vai se prejudicando mais. Se abra, procure ajuda, ajuda de Deus e ajuda de quem está próximo a você. Faça isso, porque se você confessar e você deixar, você vai alcançar misericórdia. Você pode mortificar o seu pecado. Veja o que é que diz Romanos 8:13. Toda a igreja: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, irmãos, nós podemos fazer a seguinte coisa: mortificar o pecado da nossa vida. Como é que nós mortificamos o pecado da nossa vida? Alimentando o nosso espírito, alimentando a parte que nós precisamos alimentar, porque é uma luta muito grande da carne contra o espírito, dizia o apóstolo, Gálatas 5:22. É uma luta muito grande. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma luta. São dois animais ferozes que disputam o território do seu coração. E se você demole, a carne vai engolir o espírito. Mas você precisa mortificar a carne. Fazendo o quê? Fazendo ele beber, orando, vindo para um culto de doutrina e oração, que dá uma bênção. Ter esse momento com Deus, para que na noite escura da alma você possa sair vitorioso e não derrotado nem envergonhado, mas fazer como Davi: Senhor, eu sou teu servo, eu não quero encobrir o meu pecado. E conforme nós vemos aqui na confissão, eu confesso aqui o pecado. Não podemos fazer como fez Adão. Adão deu um mau exemplo. Adão culpou a Deus, culpou a mulher, não assumiu o pecado dele. Pedro também negou quando foi inquirido: você é um deles? Pedro disse: não, eu não sou não. Não assumiu o pecado. Mas Davi disse: Senhor, eu pequei. Pequei contra ti somente, pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que eu quero a tua ajuda. Eu quero que o Senhor me purifique, me dê um coração puro, um espírito inabalável. Eu quero que o Senhor me dê de volta a alegria da tua salvação, a alegria de estar na igreja, de vir para a casa do Senhor. Quando os irmãos disserem alegrei, quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu quero primeiro aí, porque eu quero de volta esse prazer, e só o Senhor pode dar, só o Senhor pode dar, porque o pecado te afasta dos irmãos de Deus, o pecado te afasta
Deus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo mundo. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos.